Nunca me acostumei às ligações que chegam no meio da madrugada. Sempre que o telefone toca nesse horário, sinto um aperto no estômago, como se pressentisse que algo fora do comum me aguarda. Naquela noite, a voz do diretor do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte soou grave e urgente. Ele não entrou em detalhes, apenas disse que eu precisava comparecer imediatamente sem questionar, pois havia um corpo que não deveria ser autopsiado de maneira oficial. A frase ficou martelando na minha cabeça. Não deveria ser autopsiado oficialmente. Aquilo já era suficiente para me tirar o sono. O caminho até o instituto parecia mais longo do que nunca. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes que lançavam sombras distorcidas no asfalto molhado. A cada cruzamento, eu sentia que o silêncio da cidade era quase sufocante, como se até mesmo o vento tivesse medo de soprar. A sensação de estar sendo observado me acompanhou o trajeto inteiro, e por mais que eu olhasse pelo retrovisor, não havia ninguém atrás de mim. Quando estacionei, percebi que a fachada do prédio parecia mais sombria do que de costume. As luzes externas estavam apagadas, restando apenas a claridade mortiça de um corredor interno. Entrei pela porta lateral, como havia sido instruído, e encontrei o auxiliar de plantão, um rapaz que não trocou mais do que 2 palavras comigo. Ele evitava o contato visual. Entregou-me uma prancheta em branco e indicou o caminho com um gesto rápido, como se quisesse se livrar de mim. O corredor estava silencioso demais. O som das minhas próprias botas ecoava contra as paredes geladas e tive a impressão de que cada passo se prolongava mais do que deveria. Quando alcancei a porta do necrotério, hesitei por alguns segundos antes de girar a maçaneta. Senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo ali dentro já soubesse que eu chegaria. A sala estava mergulhada na luz fria dos fluorescentes. O metal das mesas refletia de forma quase agressiva, e o cheiro característico de formol e desinfetante parecia ainda mais intenso. No centro, coberto por um lençol branco, estava o corpo que me aguardava. Um jovem. O silêncio era tão pesado que até o som da minha respiração parecia deslocado naquele ambiente. Aproximei-me devagar. Antes mesmo de retirar o lençol, percebi um detalhe perturbador. O tecido estava ligeiramente úmido na região do pescoço, como se as marcas ainda estivessem frescas. Meu coração disparou. Apoiei a prancheta na mesa lateral e inspirei fundo, tentando manter a compostura que tantos anos de profissão exigiam de mim. Quando finalmente puxei o lençol, encontrei o rosto pálido de um rapaz que não deveria ter mais do que 20 anos. Os olhos estavam semicerrados, mas havia algo inquietante neles, como se um resquício de vida permanecesse aprisionado. O sulco no pescoço não era uniforme, e imediatamente percebi que não se tratava do típico padrão de enforcamento que já havia visto dezenas de vezes. Minha mente começou a buscar explicações lógicas. Talvez tivesse sido mal posicionado na corda. Talvez o resgate tivesse interferido nas marcas. Mas no fundo, eu sabia que nada daquilo se encaixava. Algo naquele corpo gritava por atenção. E a sensação de que eu não estava sozinho na sala só aumentava. Enquanto preparava os instrumentos, ouvi um estalo seco vindo do canto da sala. Virei-me imediatamente. Mas não havia nada além de uma bandeja metálica encostada na parede. Tentei me convencer de que havia sido apenas o som natural do prédio velho, mas a inquietação não passava. Naquele momento, percebi que não era apenas mais uma autópsia. Era o início de algo maior, algo que eu ainda não conseguia compreender, mas que já começava a me consumir. O chamado da madrugada havia me arrastado para um segredo que jamais deveria ser revelado. Sempre acreditei que o necrotério tinha um tipo próprio de silêncio, diferente de qualquer outro lugar. Não era apenas ausência de sons, mas um peso invisível que pressionava os ombros, como se as paredes absorvessem qualquer resquício de vida. Naquela madrugada, porém, o silêncio era mais denso, quase opressor. Eu podia ouvir o som do meu coração, reverberando dentro da cabeça, e cada respiração parecia ecoar como um suspiro intruso, em um espaço que não me pertencia. Caminhei lentamente até a bancada de instrumentos, tentando ignorar a sensação de que alguém me observava. Os bisturis, pinças e serras estavam perfeitamente alinhados, mas por um instante me ocorreu que não fui eu quem havia deixado tudo daquela forma. O auxiliar de plantão era desleixado, disso eu tinha certeza,
e aquela organização minuciosa parecia obra de mãos que não pertenciam a nenhum funcionário que eu conhecesse. Mesmo assim, forcei-me a continuar como se a rotina pudesse me proteger. A cada passo, os azulejos brancos refletiam minha silhueta distorcida. Vi meu reflexo múltiplo em pequenas falhas no revestimento e tive a impressão de que algumas imagens se moviam um segundo depois do meu próprio gesto. Balancei a cabeça, tentando afastar a paranoia, mas algo dentro de mim insistia que havia uma presença além da minha. Voltei a atenção para o corpo do jovem enforcado. A iluminação fria deixava sua pele com um tom ainda mais cadavérico, quase translúcido. O lençol, agora dobrado ao lado, parecia encharcado de umidade, como se tivesse absorvido suor, algo impossível para alguém já sem vida. Passei a mão pelo tecido e senti o frio intenso, mas também uma estranha viscosidade que não deveria estar ali. Recolhi a mão imediatamente, como se tivesse tocado em algo vivo. Aproximei-me mais uma vez do rosto do rapaz. Seus olhos semicerrados pareciam carregar uma acusação silenciosa. Era como se quisessem me contar algo que ninguém mais deveria ouvir. Inclinei-me, e por um momento tive a impressão de que suas pupilas haviam se dilatado. Afastei-me rapidamente, culpando o reflexo da luz, mas o desconforto não me abandonou. Peguei o bisturi e me preparei para o primeiro corte. No entanto, antes que a lâmina tocasse a pele, ouvi passos no corredor. Passos firmes que vinham em minha direção. Endireitei a postura, esperando que alguém abrisse a porta, mas nada aconteceu. Os passos cessaram exatamente diante dela, e o silêncio voltou, ainda mais pesado. Aproximei-me da porta e a abri de repente, esperando encontrar o auxiliar ou algum colega atrasado. O corredor estava completamente vazio, iluminado apenas por uma luz fraca no fundo. Nenhum som, nenhum movimento. Fechei a porta lentamente, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Algo raro para alguém que já conviveu tanto tempo com a morte. De volta à mesa, percebi algo perturbador. O braço direito do jovem não estava na mesma posição em que o havia deixado. Lembrei claramente de tê-lo colocado rente ao corpo, mas agora repousava levemente afastado, com a mão voltada para cima, como se tivesse mudado de lugar sozinho. A lâmina em minha mão tremeu e precisei de toda a força de vontade para não largá-la. O silêncio, antes apenas pesado, agora era ameaçador. Senti que a sala respirava comigo, que cada canto observava meus movimentos. Percebi que não era o necrotério que estava quieto demais, mas eu que estava sendo obrigado a escutar o que sempre esteve escondido. Ali, diante daquele corpo, entendi que não se tratava de ciência ou medicina, mas de um segredo que jamais deveria ser desvelado. Mantive os olhos fixos naquele corpo imóvel, tentando encontrar forças para seguir adiante. Já havia lidado com dezenas de enforcados ao longo da minha carreira, mas nenhum me causara tanta hesitação. O jovem parecia ter sido arrancado da vida de maneira abrupta, e havia algo em sua expressão que não lembrava desistência, mas resistência. Não era a face típica de quem se entrega ao vazio, e sim de quem lutou até o último instante. Aproximei o bisturi de sua pele fria e, quando a lâmina a tocou pela primeira vez, percebi uma rigidez anormal. Não era a rigidez cadavérica habitual, mas uma resistência que parecia surgir de dentro, como se o próprio corpo se negasse a ser violado. A lâmina deslizou, mas não com facilidade, e o som do corte foi mais úmido do que deveria ser. Senti um arrepio correr por minha espinha e, por um instante, tive a impressão de que o rapaz reagia. Inclinei-me para observar o sulco em seu pescoço. As marcas não eram lineares, nem condiziam com o padrão de uma corda comum. Havia fissuras pequenas, quase invisíveis, como se a pele tivesse sido pressionada de formas diferentes, em múltiplos pontos. Toquei levemente as margens da lesão e percebi que a textura era estranhamente irregular, como se algo tivesse arranhado de dentro para fora. Retirei a mão de imediato, tomado por uma náusea repentina. Quando abri o tórax, o choque foi ainda maior. Não havia sangue acumulado como o esperado. As cavidades internas estavam quase limpas, como se tivessem sido drenadas de forma meticulosa. Os órgãos, apesar de presentes, pareciam deslocados de sua posição natural, como se alguém os tivesse manipulado antes da minha chegada. O coração estava levemente inclinado para a esquerda, e os pulmões comprimidos em uma forma incomum. Aquilo não podia ter sido causado pelo simples peso de uma corda.
Levantei a cabeça, tentando racionalizar. Talvez uma intervenção anterior, talvez algum procedimento clandestino. Mas não havia registros nem indícios de abertura cirúrgica. Tudo indicava que o corpo havia sido fechado, e ainda assim estava modificado por dentro. Era como se tivesse sido preparado para me confundir, para me desafiar a encontrar respostas que jamais existiriam. Foi então que ouvi um som abafado, quase imperceptível, vindo da boca entreaberta do rapaz. Aproximei-me incrédulo e percebi um sopro de ar escapando de seus lábios. Recuar teria sido o mais sensato, mas não consegui. Inclinei o rosto e juro que ouvi algo como um sussurro, uma palavra fragmentada sem forma clara, mas carregada de desespero. O coração disparou e minhas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Afastei-me rapidamente, tropeçando em uma das bandejas de aço. O estrondo ecoou pela sala, e por um momento achei que alguém entraria para ver o que estava acontecendo. Mas ninguém apareceu. O silêncio voltou a se instalar, denso e sufocante, como se zombasse do meu pavor. Respirei fundo, tentando recuperar o controle, mas a sensação de que o corpo ainda estava consciente não me abandonava. Olhei para os olhos semicerrados. Agora pareciam mais abertos, revelando pupilas que refletiam a luz em um brilho estranho, quase metálico. Não havia vida neles e, ao mesmo tempo, havia tudo. O contraste era insuportável. Senti que, se continuasse encarando, perderia o equilíbrio mental. Cobri o rosto do jovem com um pano, mas isso não aliviou a angústia. Eu sabia que ele continuava ali, observando-me através do tecido. Naquele instante compreendi que a autópsia que me fora designada não era apenas proibida por questões burocráticas. Era um tabu, um limite que jamais deveria ser ultrapassado. E, no entanto, eu já havia dado os primeiros passos para atravessá-lo. Não havia como voltar atrás. O jovem enforcado não era um simples corpo. Era o início de algo que eu não poderia deter. Enquanto encarava o jovem enforcado, uma lembrança antiga surgiu em minha mente, como se o próprio corpo diante de mim despertasse memórias que eu preferia manter enterradas. Recordei um caso de alguns anos atrás, em Juiz de Fora. Era o corpo de um homem de meia idade, encontrado dentro de sua própria casa, sentado em uma poltrona completamente carbonizada. O detalhe perturbador era que nada ao redor havia queimado. Nem o tecido da cadeira, nem os objetos próximos, nem sequer o tapete sob seus pés. Apenas o corpo ardido de dentro para fora, como se um fogo silencioso tivesse nascido em suas entranhas. Quando recebi o chamado naquela época, pensei tratar-se de um incêndio doméstico mal explicado. Mas ao examinar o cadáver, percebi que a pele estava intacta em alguns pontos, enquanto órgãos internos apresentavam sinais de combustão parcial. O fígado e os rins estavam ressecados, como se houvessem ficado horas em brasa, enquanto o estômago parecia intocado. Nenhuma explicação científica sustentava aquilo. E pior, o cheiro que exalava não era de carne queimada comum. Tinha um tom doce e enjoativo, quase como cera derretida misturada a ferro oxidado. Os vizinhos foram claros em seus depoimentos. Ninguém viu fumaça. Ninguém ouviu explosões, nenhum alarme disparou. A morte aconteceu em silêncio absoluto, e só perceberam algo errado quando a esposa chegou e encontrou o corpo imóvel, rígido, ainda fumegando em alguns pontos. Eu mesmo presenciei uma linha fina de fumaça sair da boca do cadáver, como se fosse a última expiração de um braseiro interno. Tentei registrar o caso como combustão espontânea, mas o laudo foi rejeitado imediatamente pela direção. Mandaram-me refazer o relatório, classificando como falha elétrica, mesmo sem cabos queimados ou qualquer sinal de curto-circuito. Fiquei revoltado, mas não podia discutir. Quem ousasse contestar acabava transferido ou, pior, afastado. Naquela época, aprendi que algumas mortes não eram para serem explicadas, apenas escondidas. O mais perturbador, contudo, veio semanas depois. Eu estava sozinho em meu apartamento quando, certa madrugada, senti o mesmo cheiro doce e enjoativo que impregnava aquele cadáver. Revirei cada cômodo. Procurei por algo queimado, mas não encontrei nada. O cheiro simplesmente sumiu após alguns minutos, deixando-me com uma sensação de que algo invisível havia passado por mim. Durante anos, tentei esquecer esse episódio, mas ao observar o corpo do jovem enforcado naquela sala, percebi que o padrão se repetia.
órgãos deslocados, cavidades anômalas e aquele mesmo silêncio sufocante. Era como se cada morte inexplicável fosse parte de uma corrente subterrânea, um rio de segredos que fluía por baixo da realidade visível. Os olhos semicerrados do rapaz pareciam me forçar a lembrar, como se ele quisesse me mostrar que não era o primeiro nem o último. Compreendi que cada autópsia proibida carregava em si não apenas uma vítima, mas uma mensagem. Algo estava sendo comunicado através desses corpos, algo que não podia ser dito em voz alta. Fechei os olhos e respirei fundo, mas a lembrança daquele homem de Juiz de Fora queimando por dentro não me deixava. Senti como se as paredes do necrotério começassem a emanar calor, mesmo sob o frio intenso do ar-condicionado. Passei a mão na testa e percebi suor. Eu sabia que aquilo não era normal. Estava revivendo os sinais, e o corpo diante de mim era a chave para todos eles. Era o primeiro caso oculto que se conectava ao enforcado. E, infelizmente, eu sabia que ainda havia outros que viriam à tona, cada um mais perturbador que o anterior. Enquanto ajustava os instrumentos sobre a mesa, outro caso começou a se impor em minha memória, como se o jovem enforcado estivesse forçando cada lembrança a emergir. Era de Ouro Preto, uma cidade histórica, mas também cheia de segredos enterrados em suas ruas de pedra. Lembro-me perfeitamente da chegada da jovem ao necrotério, pouco mais de 20 anos, encontrada em seu quarto, trancada por dentro. Nenhum sinal de invasão, nenhuma marca de violência externa. Apenas o corpo deitado na cama, os olhos arregalados e o peito marcado por arranhões profundos, feitos pelas próprias mãos. Ao iniciar a autópsia, percebi que os arranhões não eram superficiais. As unhas haviam rasgado camadas da pele, alcançando músculos e até nervos. Era como se a jovem tivesse tentado arrancar algo de dentro de si com uma fúria desesperada. As mãos estavam destruídas, os dedos fraturados, como se não houvesse medido forças na tentativa. O mais estranho era que, apesar dos ferimentos, havia um vazio dentro da cavidade torácica. Os órgãos estavam ali, mas o coração parecia encolhido, murcho, sem volume suficiente para manter um corpo vivo. Nenhum exame toxicológico revelou drogas, venenos ou substâncias incomuns. O quarto estava intacto, sem sinais de luta. Os familiares disseram que ela vinha se queixando de pesadelos frequentes, acordando no meio da noite com a sensação de estar sufocada. No entanto, nenhuma consulta médica havia registrado problemas respiratórios ou cardíacos. Ela simplesmente dizia sentir algo dentro dela que não pertencia. Essas palavras ficaram gravadas em meu relatório preliminar, mas desapareceram do laudo final entregue às autoridades. Naquela época, ainda tentei buscar explicações psiquiátricas. Talvez um episódio de histeria extrema. Talvez uma crise psicótica. Mas os cortes não se alinhavam com simples automutilação. Era como se suas mãos tivessem agido contra a própria vontade. Como se houvesse uma força invisível guiando seus movimentos até a destruição. A visão de seu peito lacerado pelas próprias unhas me assombra até hoje. Como se pudesse ouvi-la arranhando a pele noite adentro. O pior momento foi durante a reconstituição do laudo. Enquanto descrevia os ferimentos, percebi que minhas próprias mãos tremiam de forma involuntária, como se quisessem imitar os movimentos da jovem. Precisei interromper o trabalho e mergulhar as mãos em água fria para recuperar o controle. Senti que algo dela havia ficado preso em mim, como se sua agonia tivesse se transferido durante o exame. Agora, diante do jovem enforcado, compreendi o elo. Assim como a jovem de Ouro Preto, ele também carregava marcas que não condiziam com explicações simples. Ambos pareciam ter sido manipulados por uma presença estranha, algo que se alojava nos corpos e os obrigava a reagir contra a própria vida. Não eram apenas mortes, eram manifestações. Por um instante, pensei ter ouvido o som de unhas arranhando metal dentro do necrotério. O ruído era contínuo, ritmado, como se alguém estivesse tentando abrir caminho pela parede. Procurei em volta, mas não havia nada. Apenas o corpo do rapaz, imóvel, com o braço levemente deslocado da posição inicial. O som cessou tão abruptamente quanto começara, deixando apenas o eco em minha mente. Fechei os olhos, mas a imagem da jovem de Ouro Preto voltava com insistência. A cama intocada, os móveis cobertos de pó, e ela no centro, lutando contra algo que jamais vi, mas que sei que continua agindo.
Entendi que a cada caso oculto revelado, eu me aproximava mais do abismo. E o enforcado era a chave que unia todos os caminhos. O corpo do jovem enforcado parecia me observar em silêncio, obrigando-me a recordar de outro episódio que tentei esquecer. Dessa vez foi em Contagem, na penitenciária da cidade. Recebemos um prisioneiro morto em sua cela, encontrado deitado de costas, com uma expressão de pavor que não combinava com a imobilidade cadavérica. O primeiro detalhe que chamou a atenção dos agentes penitenciários foi a ausência de qualquer sinal de agressão externa. A porta da cela estava trancada, ninguém havia entrado, e ainda assim o corpo apresentava uma condição impossível de ser ignorada. Ao despir o cadáver, percebi que os ossos de praticamente todo o corpo estavam fraturados. Braços, costelas, clavícula, fêmures, até mesmo a coluna apresentava quebras múltiplas, mas a pele estava intacta. Nenhuma marca de pancada, nenhuma contusão, nenhum hematoma. Era como se uma pressão colossal tivesse esmagado seu corpo de dentro para fora, partindo cada estrutura sem tocar a superfície. A visão me deixou atônito, e por alguns segundos não consegui sequer pegar o bisturi. Iniciei a abertura da cavidade torácica e encontrei algo ainda mais perturbador. Os órgãos estavam comprimidos, achatados de forma grotesca, como se houvessem sido prensados por uma força invisível. O coração parecia ter sido amassado contra a coluna, e os pulmões achatados não guardavam ar. Era um colapso inexplicável. Qualquer explicação lógica esbarrava em um vazio. Não havia como um ser humano provocar aquilo em si mesmo. Tampouco como outro detento fazê-lo sem deixar vestígios externos. Durante a análise, os agentes prisionais me confessaram em voz baixa que, nas horas que antecederam a morte, os demais presos ouviram um som estranho vindo da cela. Um barulho metálico repetitivo, como se grades fossem torcidas por mãos invisíveis. Ninguém ousou se aproximar até que o silêncio voltou. E só então perceberam que algo havia acontecido. Encontraram o prisioneiro já morto, com o corpo retorcido, os olhos arregalados em pânico. O mais difícil foi redigir o relatório. Eu não podia escrever a verdade. Então registrei como parada cardiorrespiratória súbita, um termo vago, útil para enterrar perguntas indesejadas, mas dentro de mim carregava o peso de saber que havia sido testemunha de algo além da lógica médica, algo que, como nos casos anteriores, parecia vir de uma força que não respeitava limites humanos. Hoje, diante do jovem enforcado, percebo as conexões. Os ossos deslocados do prisioneiro lembram os órgãos desalinhados que encontrei neste corpo. Ambos pareciam ter sido moldados por mãos invisíveis, como se fossem marionetes de uma presença sem forma. A diferença é que, no caso do rapaz diante de mim, a manipulação não destruiu, mas reorganizou. Era como se cada vítima fosse uma experiência distinta de uma mesma entidade. Enquanto refletia, ouvi um estalo dentro do necrotério. Vinha de uma das gavetas onde guardamos os corpos ainda não examinados. O som repetiu-se, como se algo estivesse tentando forçar a saída. Aproximei-me devagar, o bisturi ainda em minhas mãos, e encostei no metal gelado da gaveta. O silêncio retornou. Afastei-me, mas não consegui mais ignorar. Havia algo vivo dentro daquelas mortes. O prisioneiro de Contagem foi mais uma peça no quebra-cabeça, e o jovem enforcado parecia carregar em seu silêncio a memória de todos eles. Havia corpos que marcavam mais do que outros, e um deles sempre me voltava à memória em noites de insônia. Foi em Mariana, uma cidade pacata em aparência, mas que escondia histórias que jamais chegaram aos jornais. Lembro-me do chamado. Uma mulher encontrada morta em sua própria casa, deitada sobre a cama como se estivesse apenas adormecida. A cena parecia tranquila demais, mas bastava um olhar mais atento para perceber que havia algo terrivelmente errado. Quando iniciei a autópsia, deparei-me com uma anomalia impossível. Por fora não havia nenhum corte, nenhuma incisão, nenhuma marca visível que indicasse violência. A pele permanecia intacta, como se jamais tivesse sido tocada. Mas ao abrir o corpo, descobri que os órgãos não estavam em seus lugares. O estômago repousava na altura do tórax, os rins ocupavam regiões distantes. O fígado parecia ter girado dentro de si. Era como se alguém tivesse reorganizado sua anatomia por puro capricho. Observei cada detalhe com crescente espanto. As veias e artérias estavam intactas,
conectadas de forma absurda, como se tivessem se moldado para acompanhar essa nova disposição. Não havia sinais de cirurgia, nem cicatrizes, nada que indicasse uma manipulação humana. Era como se o corpo tivesse sido desmontado e remontado de dentro, sem jamais ser aberto. A lógica médica desmoronava diante dos meus olhos. Tentei buscar uma explicação. Malformação congênita? Impossível. Não haveria como a mulher viver décadas com órgãos naquela posição. Manipulação clandestina? Tampouco, pois não havia cortes, não havia vestígios. O que vi só poderia ter acontecido depois da morte. E ainda assim, sem instrumentos, sem mãos humanas, sem tempo suficiente. Era um paradoxo vivo em um corpo morto. Enquanto registrava as observações, senti uma náusea crescente. Tive a impressão de que o corpo me observava mesmo de olhos fechados, como se aguardasse minha reação. Quando terminei de escrever, olhei novamente para a face serena da mulher e um arrepio percorreu minha espinha. Sua boca parecia estar curvada em um leve sorriso, algo que não havia notado antes. Era como se zombasse de mim, de minha tentativa inútil de compreender o incompreensível. Os familiares foram entrevistados. Disseram que ela vinha reclamando de dores abdominais intensas nas semanas anteriores, descrevendo-as como um movimento dentro dela. Nenhum exame clínico detectou anomalias, e ela morreu repentinamente sem explicação. Essas palavras ecoaram em mim, principalmente quando percebi a semelhança com a jovem de ouro preto, que tentara arrancar algo de dentro do peito. De volta ao presente, olhei para o corpo do jovem enforcado sobre a mesa. Seus órgãos também não estavam onde deveriam. Não havia deslocamento tão grotesco quanto o da mulher de Mariana, mas havia um padrão, um indício claro de que ambos pertenciam a uma mesma sequência de fenômenos inexplicáveis. A conexão estava diante de mim, mas ainda não revelava sua lógica final. Enquanto refletia, ouvi novamente o ruído metálico vindo das gavetas. Dessa vez, foi acompanhado de um rangido, como se uma das tampas estivesse se movendo lentamente. Girei a cabeça em direção ao som, mas tudo estava em ordem. Ainda assim, senti o ar mais pesado, carregado, como se a sala tivesse recebido um hóspede invisível. A mulher de Mariana foi o quarto caso oculto. Mais uma vítima de uma força que não se satisfazia em apenas matar, mas precisava modificar, alterar, brincar com a essência da vida humana. E agora, diante do enforcado, percebia que cada lembrança não era mera recordação. Era um chamado, uma advertência para o que ainda estava por vir. Quando terminei de revisar as anotações sobre o jovem enforcado, outra lembrança emergiu, forçada, como se não fosse apenas a minha memória agindo, mas algo que me empurrava a reviver cada fragmento. Dessa vez foi em Sabará, uma cidade que carrega no ar o peso de séculos de histórias, muitas delas nunca contadas. O caso era de um rapaz, quase da mesma idade do corpo que repousava diante de mim agora. Foi encontrado deitado em sua cama, em posição de sono, com uma tranquilidade que beirava o falso. O detalhe que me chocou desde o início era a ausência de qualquer ferimento. O corpo estava intacto, sem marcas, sem cortes, sem hematomas, aparentemente saudável. Porém, ao abrir a cavidade torácica, percebi o que faltava. O coração não estava lá. Não havia cicatriz, não havia sinal de incisão. Simplesmente não existia. O espaço onde deveria pulsar a vida era um vazio perfeito, rodeado por vasos sanguíneos que terminavam em pontos cegos, como se jamais tivessem conectado coisa alguma. Passei horas examinando cada detalhe. Era impossível. O rapaz viver até aquela idade sem coração, ou mesmo morrer e perdê-lo sem um corte sequer. Fiz exames adicionais. Busquei traços químicos que pudessem indicar degradação rápida do órgão, mas nada. A pele estava íntegra, os tecidos sem anomalias externas. A ausência do coração era absoluta, como se nunca tivesse existido dentro dele. Os pais estavam inconsoláveis. Disseram que o filho era saudável, que nunca reclamara de nada além de alguns pesadelos recorrentes, sempre descrevendo a mesma cena. Um vulto sentado ao pé da cama, observando-o em silêncio. Ele acordava suando, ofegante, com a mão sobre o peito, dizendo sentir que algo queria arrancar o que havia dentro dele. Nunca deram importância, achando que fosse apenas imaginação juvenil. Quando o encontraram morto, parecia dormir.
Mas o olhar vazio deixava claro que sua vida havia sido arrancada de forma incompreensível. O que mais me perturbou foi a atmosfera do quarto onde ele foi encontrado. Estive lá antes de receber o corpo. O ambiente estava frio, mais frio do que qualquer outro cômodo da casa, e o relógio de parede havia parado exatamente na hora da morte estimada. O silêncio era tão denso que até os vizinhos relataram não ouvir os cachorros latirem naquela noite. Algo havia passado por ali, algo que sugou não apenas o coração do rapaz, mas toda a vitalidade do espaço. Na época, fui obrigado a preencher o laudo com a causa da morte como indeterminada. O coração ausente foi omitido, substituído por uma explicação vaga de falha cardíaca súbita. Essa mentira me corroeu durante semanas, mas aprendi a calar como todos os legistas que se deparam com o inexplicável. O Instituto não aceitava verdades que desafiavam a razão. Agora, olhando o jovem enforcado em minha mesa, percebi que também havia uma anomalia em seu coração. Não estava ausente, mas parecia encolhido, menor do que deveria ser, como se estivesse sendo drenado pouco a pouco. Era como se os dois casos compartilhassem uma ligação invisível, uma mesma mão manipulando destinos distintos. O de Sabará perdera o órgão de forma total. O de Belo Horizonte parecia estar em processo de perder o seu. De repente ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do corpo diante de mim. Inclinei-me e percebi que não era um sopro nem um estalo ósseo, mas algo semelhante a uma batida fraca e irregular, como um coração tentando pulsar depois da morte. Recuar foi instintivo, mas o eco desse som ficou gravado em minha mente. O quinto caso oculto não era apenas uma lembrança. Era uma continuidade, uma confirmação de que as mortes estavam conectadas em uma sequência ainda ativa. O jovem de Sabará perdera o coração. O enforcado parecia ser o próximo estágio de um processo que eu não ousava compreender por inteiro. Eu acreditava já ter visto o limite do inexplicável, mas o caso de Lagoa Santa foi o mais devastador. Era uma criança, uma menina de apenas 7 anos. Quando o corpo chegou ao necrotério, recordo-me da estranha sensação que tomou conta de todos nós. O ar ficou pesado e até o auxiliar mais experiente hesitou em tocar na maca. A menina parecia intacta, sem ferimentos, sem sinais de violência. Era como se tivesse simplesmente adormecido, mas o que a diferenciava dos outros cadáveres era o odor que a acompanhava. Um cheiro intenso de terra úmida, como se tivesse sido desenterrada de um solo recém-revirado, embora não houvesse sujeira em sua pele ou em suas roupas. Ao iniciar a análise, percebi que o corpo estava em perfeito estado. Nenhuma anomalia visível, nenhum deslocamento interno, nenhuma falha orgânica aparente. Porém, ao posicionar os instrumentos, algo aconteceu que até hoje me deixa com calafrios. Os olhos da criança se abriram lentamente, como se estivesse acordando de um sono profundo. Não houve movimento corporal, apenas o olhar fixo, parado, que parecia atravessar minha alma. Congelado pelo medo, permaneci encarando aqueles olhos. Eram escuros, fundos, sem brilho de vida, mas ainda assim cheios de presença. Não era o reflexo de uma reação cadavérica. Era consciência, era intenção. E no silêncio da sala, juro que ouvi um sussurro baixo, vindo dos lábios entreabertos da menina. Não era português, não era língua alguma que eu conhecesse. Era um murmúrio abafado, carregado de um som quase subterrâneo. Afastei-me instintivamente, derrubando bandejas no chão. O estrondo ecoou, e quando voltei a olhar, os olhos da criança estavam fechados novamente. O auxiliar entrou na sala assustado, perguntando o que havia acontecido, mas não tive coragem de dizer. Apenas pedi que saísse e deixasse a sala, alegando nervosismo e falta de ar. Continuei sozinho, tremendo, tentando retomar o controle. Ao abrir o corpo, descobri algo ainda mais perturbador. Os órgãos internos estavam presentes, mas eram frios de uma forma anormal, quase congelados, embora o corpo não tivesse sido refrigerado. O coração batia fraco, não no sentido literal, mas numa pulsação residual, uma vibração que não se explicava. Toquei com as luvas e senti um ritmo lento, impossível de ser confundido. Era como se a menina ainda estivesse ligada a algo fora dali. Os relatórios oficiais apagaram todos esses detalhes. O laudo final indicou parada cardiorrespiratória sem causa aparente. Mas eu nunca esqueci o olhar daquela criança, e o cheiro de terra úmida me perseguiu por meses, aparecendo em lugares onde não deveria,
como se tivesse se impregnado em minha pele e roupas. Agora, diante do jovem enforcado, percebi a ligação direta. Seus olhos semicerrados lembravam os da menina, prontos para se abrir a qualquer instante. E o cheiro, que antes era apenas o de desinfetantes e formol, agora trazia um traço sutil de umidade, como se alguém houvesse espalhado terra fresca pela sala. A presença da criança estava ali, conectada a ele de alguma forma que eu não ousava compreender. Compreendi então que o sexto caso oculto não havia terminado. A menina não era apenas um registro em minhas memórias. Ela continuava viva em algum espaço entre este mundo e outro, e agora estava ligada ao corpo diante de mim. Senti que o enforcado não apenas carregava sua própria história, mas também a de todos os outros. Era como se cada morte tivesse sido apenas um fragmento de algo maior, um quebra-cabeça invisível cujas peças eu estava sendo obrigado a montar. E ao perceber isso, senti um frio profundo invadir o necrotério. Um frio que não vinha do ar-condicionado, mas de um lugar onde a vida não chega. O corpo do jovem enforcado permanecia diante de mim, imóvel, mas carregado de uma presença que já não me permitia ver nele apenas carne e ossos. Cada lembrança que surgira em minha mente não tinha sido aleatória. Os 6 casos ocultos que me atormentaram por anos se conectavam agora em uma linha invisível, uma sequência de mortes que não eram simples fatalidades. Eu tinha a sensação nítida de que o rapaz era a síntese de todos eles, a peça final de um enigma que eu jamais deveria ter tentado decifrar. Revi mentalmente o homem queimado por dentro em Juiz de Fora, a jovem que tentou arrancar algo do próprio peito em Ouro Preto, o prisioneiro esmagado sem marcas em Contagem, a mulher de Mariana com os órgãos reorganizados, o rapaz de Sabará sem coração e a criança de Lagoa Santa que abriu os olhos no necrotério. Cada um deles deixara cicatrizes em minha mente, mas agora compreendia que não eram casos isolados. Eram etapas de um processo, experimentos talvez, manifestos de uma força que nos observa do outro lado da realidade. Olhei novamente para o enforcado. Seu corpo carregava traços de todos os anteriores. Os órgãos levemente deslocados, o coração atrofiado, os olhos semicerrados como os da menina, as marcas no pescoço que lembravam não cordas, mas garras invisíveis. Era como se todos os mortos estivessem presentes nele, reunidos em uma só entidade, em um só corpo. Eu não estava diante de uma vítima. Estava diante de um arquivo vivo, um repositório de segredos que jamais deveriam ser revelados. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Meu bloco de anotações, que permanecera fechado ao lado dos instrumentos, agora estava aberto. As páginas em branco exibiam palavras que eu não havia escrito. Frases curtas, tortas, como se alguém tivesse usado minha própria caligrafia para registrar um aviso. Você é o próximo. Senti o coração disparar e minhas mãos ficaram frias, incapazes de segurar o bisturi. O silêncio do necrotério se tornou ensurdecedor. Ouvi de repente sons distantes, arranhões nas gavetas, passos pelo corredor, murmúrios abafados. Todos os casos voltavam. Não como memórias, mas como presenças físicas rondando a sala, cercando-me. O cheiro de terra úmida, de carne queimada, de sangue estagnado, tudo se misturava em um perfume macabro que me envolvia sem escapatória. Tentei me convencer de que estava em um surto, mas os olhos do jovem se abriram lentamente. Não foi uma ilusão, não foi reflexo da luz. Eles se abriram, pupilas dilatadas fixas em mim, como se me reconhecessem. Foi nesse instante que compreendi. Não havia diferença entre observador e observado. Eu não era apenas o legista. Eu havia me tornado parte do ciclo. Não consegui concluir a autópsia. Cobri o corpo com o lençol e recuei, sabendo que já não havia nada que pudesse registrar oficialmente. Algumas verdades não podem ser escritas em laudos, nem guardadas em relatórios. Elas existem apenas no silêncio sufocante das madrugadas, nos corredores gelados, onde a morte sussurra. Saí da sala carregando um peso maior do que qualquer outro. Eu sabia que jamais contaria a ninguém o que presenciei. Sabia que, a partir daquele momento, a linha que separava os mortos de mim havia desaparecido. E, no fundo, compreendi que não era apenas um espectador desses 6 casos ocultos. Eu era o 7º,